Claquete em 3, 2, 1. Fala, moçada! Sejam bem-vindos ao curso de análise combinatória do Tio Linha. O tema da aula de hoje é permutações circulares. Moçada, vamos aprender matemática do jeito certo? Vamos colocar tutano nessa cabeça aí, aprender o porquê das coisas, esquecer macete? Então vem comigo! Muito bem, moçada, sejam bem-vindos então à nossa quinta aula do curso de análise combinatória. Eu sou o professor Leandro Linhares, conhecido também pela alcunha de Tio Linha, e eu estou aqui hoje para ensinar a vocês permutações circulares. O problema, cuja resposta são as permutações circulares de n elementos, é essa daqui, a pergunta formal. De quantos modos podemos colocar n objetos distintos em n posições igualmente distribuídas em torno de um círculo, se considerarmos iguais disposições que possam coincidir por rotação? Antes da gente entender realmente a pergunta, nós precisamos entender o conceito de ordem circular, ordenamento circular. Percebam o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de ordem e não fala mais nada, a gente está falando de ordem linear. Ou seja, existe o primeiro elemento, aí o segundo, o terceiro, o quarto, existe o último. Tirando o primeiro e o último, todos os do meio, eles têm tanto um antecessor, como também eles têm um sucessor. Já o primeiro e o último, eles são diferentes porque eles só têm uma dessas posições relativas aí, né? Eles têm apenas uma dessas relações com os outros elementos dispostos nessa ordem. Então, o primeiro, ele tem um sucessor, que é o segundo, mas ele não tem um antecessor, não tem ninguém antes do primeiro. E o último, ele não tem sucessor, não tem ninguém depois do último. Ele tem um antecessor, beleza, ele tem, que é o penúltimo, mas ele não tem um sucessor. Então o primeiro e o último, eles são diferentes do resto, beleza? Isso é uma ordem comum, uma ordem linear, vai de um ponto do início, que é o primeiro elemento, até o ponto final, que é o último elemento. Essa é a ordem que a gente viu, por exemplo, nas permutações, lá na primeira aula. Então, quando a gente fala que três elementos, por exemplo, possuem 6 permutações, a gente está dizendo que existem 6 ordens possíveis para esses elementos, mas a gente está falando aqui de ordens lineares, perfeito? Eu coloquei aqui, por exemplo, quais são as 6 permutações de 6 elementos, né? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Essas são as 6 permutações de 3 elementos. Mas permutações lineares, então existe o primeiro, depois dele, a setinha aqui, ó, depois dele vou para o sucessor dele, que é o B, que é o segundo elemento. O sucessor dele é o terceiro elemento. Então nós temos essas posições fixas, 1, 2 e 3. Depois do 3 não vem ninguém, antes do 1 não vem ninguém. E aí nessas posições fixas a gente tem 6 formas diferentes de colocar os elementos aqui. Beleza? Isso é uma ordem linear. O que seria uma ordem circular? É aquela ordem que a gente obtém quando a gente pega uma ordem linear, uma ordem comum, né, um conjunto ordenado de elementos, e a gente coloca um temperinho nele, a gente coloca uma definição a mais, a gente coloca um elemento a mais. Que elemento é esse? A gente, por um decreto, diz que o sucessor do último é o primeiro. Então é como se a gente fizesse uma setinha para cá, assim, ó, pum. Então, nesse ordenamento A, B, C, o A não tem antecessor e o C, ele não tem um sucessor na ordem comum. Mas eu quero transformar numa ordem linear. Então, eu vou lá, baixo um decreto e eu digo que o sucessor do C, pum, é o A. E aí, é um sinônimo de você dizer que o antecessor do A é o C. Perfeito? Sucessor e antecessor, eles guardam essa relação biunívoca. Se o B é o sucessor do A, é porque o A é o antecessor do B. Uma coisa não vem sem a outra. Então, quando eu decreto que o sucessor do último é o primeiro, neste mesmo decreto, automaticamente eu estou dizendo que o antecessor do primeiro é o último. Pronto, nós temos agora uma permutação circular. Numa permutação circular, todos os elementos têm um antecessor e um sucessor. Agora, não é só o B que tem um antecessor e um sucessor, né? A, ele vem depois do A e antes do C. Todos eles agora, o C, ele vem depois do B e antes do A. E o A, ele vem depois do C e antes do B. Agora, todo mundo tem antecessor e todo mundo tem sucessor. O que acontece quando a gente decreta isso é que a gente perde a noção de quem é o primeiro elemento.
porque agora tanto faz. Você só tem essa ordem, que é então uma ordem circular, uma ordem cíclica. É como se os elementos estivessem dispostos num círculo, né, de maneira equidistante ali. Você só tem esse circular aqui. Quem vem depois de quem vem antes de quem. Você tanto faz de onde você começa a contar. E aí vamos lá, vamos continuar. Ó. BCA é uma outra permutação diferente. Daquelas 6 é uma outra diferente. Eu vou dizer que depois do A vem o B. E aí, ao dizer isso, eu estou automaticamente dizendo que antes do B vem o A. É uma coisa sinônimo da outra. E aqui, CAB, eu digo que depois do B vem o C. Eu ligo o último no primeiro. Só por adicionar esse elemento, essa noção de que o sucessor do último é o primeiro, pronto, eu transformei uma ordem comum, né, uma ordem linear, numa ordem circular. Mas aí acontece um fenômeno estranho, que é o seguinte, ó, aqui eu tinha 3 permutações diferentes de 3 elementos, então eram 3 ordenamentos comuns, ordenamentos lineares diferentes, mas que eles nos dão origem ao mesmo ordenamento circular. Depois do A vem o B, depois do B vem o C, depois do C vem o A. Vocês concordam que todos esses 3 ordenamentos agora, eles correspondem a essa mesma estrutura? Em todos eles eu tenho, depois do A vem o B, ó, depois do A vem o B, depois do A vem o B. Em todos os 3 eu tenho, depois do B vem o C, ó, depois do B vem o C, depois do B vem o C, depois do B vem o C. Perfeito? E depois do C vem o A, em todos eles também. Então, nós temos 3 permutações simples, permutações comuns, que correspondem a uma permutação circular. Tá bom? As permutações circulares de N elementos, a pergunta formal, né, como a gente encontra, por exemplo, no livro do Elon Lages Lima, que é o livro que eu estou usando como base para esse curso, a pergunta formal é essa, tá certo, tá correto. Mas uma outra forma da gente colocar essa pergunta é assim: quantas ordens circulares nós podemos formar com N elementos distintos? Perceberam? Quantas ordens circulares, onde não existe mais agora essa noção do primeiro, do segundo, até o último. Só o que existe são essas relações de antecessor e sucessor. E todos os elementos têm tanto um antecessor quanto um sucessor. Isso é uma ordem circular. Quantas ordens circulares existem, dados N elementos distintos? A resposta para isso é N menos 1 fatorial, eu vou justificar porque ao longo da aula, e esse número então ganha esse nome. Dentro da análise combinatória a gente dá um nome para essas respostas prontas, né? E o nome para essa resposta é permutação circular de N elementos. Muito bem, o mesmo fenômeno acontece com esses 3 aqui de baixo. ACB, BAC e CBA são permutações diferentes. Daquelas 6 são permutações diferentes. Mas no momento que eu ligo o B ao A, nessa primeira aqui, eu digo que depois do B vem o A. E antes do A vem o B, a mesma coisa, né? São sinônimos. Se eu digo que depois do C vem o B, nessa de baixo, transformei numa permutação circular. E se eu digo que depois do A vem o C, eu caí agora na mesma permutação circular. Esses 3 caras aqui correspondem a uma única permutação circular, que é o sucessor do A é o C, sucessor do C é o B. E aí fecha o ciclo dizendo que o sucessor do B é o A. Em todos eles é isso que a gente tem. Depois do A vem o C. A gente vê isso na primeira, vê isso aqui e vê no último também, quando a gente faz o link. Depois do C vem o B. Depois do C vem o B. Depois do C vem o B. E depois do C vem o B. Perfeito? Então tá aí. A resposta pronta, né? A formulinha já está aqui. Eu vou justificar ela ao longo da aula, espero justificar. Mas aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Permutação circular de 3 elementos. Quantas elas são? É 2 fatorial, é o N menos 1 fatorial. Você subtrai 1, depois aplica o fatorial nele. Nesse caso aqui, então, é igual a 2. Nós temos 2 permutações circulares. Nós temos 2 ordens circulares para 3 elementos. ABC, ACB. E aqui, inclusive, na forma como eu li agora, né, já fica uma dica para como que nós vamos demonstrar essa expressão aqui. Como que nós vamos demonstrar que realmente são N menos 1 fatorial. Uma das formas de fazer isso é dessa forma. Perceberam como é que eu li? Quais são as 2 permutações circulares? ABC, ACB. Em ambas eu comecei pelo A. E o A é um elemento arbitrário. Nas permutações simples, eu tinha permutações que começavam com A, começavam com B, começavam com C. Quando a gente fala de permutação circular, como eu expliquei, você perde um pouco essa noção de quem é o primeiro, quem é o último. Só o que você tem são as relações de sucessor e antecessor. Então, para você ler uma permutação circular, você escolhe um elemento arbitrário e começa dele. Nesse caso, como são letras, eu peguei a primeira na ordem alfabética, a ordem alfabética que é linear, enfim, né?
Peguei na ordem alfabética, vou começar do elemento A. É um elemento arbitrário, eu poderia começar de qualquer um. Eu começo do A. Depois do A, quais vão ser os sucessores do A? Bom, aí eu tenho dois elementos, que é o B e o C, para disputarem as próximas casas. Por isso que é 2 fatorial. Beleza? Vamos ver um pouquinho do n igual a 4 para fundamentar bem aí essa noção. Deixa eu ser aqui que eu vou canal. Muito bem, pessoal. Então agora, explorando um pouquinho do exemplo de n igual a 4, para a gente reforçar o conceito. Nós temos agora 4 elementos distintos, representados pelas letras A, B, C e D. Nós queremos saber quantas ordens circulares nós podemos formar com esses 4 elementos. Corresponde aqui, né? Você tem 4 posições igualmente distribuídas em torno de um círculo. Você quer saber de quantos modos você pode distribuir essas letras nessas posições, considerando iguais distribuições que possam coincidir por rotação. Já vou explorar o enunciado aqui da pergunta da maneira formal como está aqui. Por enquanto, vamos raciocinar naquele conceito que a gente viu de ordem circular. Já usando a resposta, que eu pretendo, inclusive, justificar aqui um pouco mais. 4 menos 1 dá 3. 3 fatorial dá 6. Então, nós temos 6 permutações circulares de 4 elementos. As 6 estão desenhadas aqui. E aí, para justificar, né, por que é o n menos 1 fatorial, eu estou fazendo esse paralelo entre uma permutação circular e as permutações comuns, né, as permutações, digamos, com ordenamento linear, as permutações simples, que nós conseguimos extrair de cada permutação circular. Olha só, então vamos lá. Por exemplo, não vou ler todas assim em detalhes, mas para vocês pegarem a ideia. Vamos supor, uma permutação circular A, B, C, D. Significa que o sucessor do A é o B, o sucessor do B é o C, o sucessor do C é o D, e o sucessor do D é o A. Aí fechou esse ciclo infinito de sucessores aqui. Eu posso começar a ler essa ordem de cada um dos 4 elementos. E aqui é que está a grande sacada. Dada uma permutação circular, eu posso estipular como primeiro elemento qualquer um deles. De quantos primeiros elementos possíveis eu tenho? São N. Nesse exemplo, são 4 primeiros elementos. A, B, C ou D. E aí, se eu leio essa ordem circular a partir de cada um desses 4 elementos, eu vou obter 4 permutações diferentes. Então, se eu começar do A, eu tenho A, B, C, D. Tá aqui, ó. A, B, C, D. Se eu começo do B, fica B, C, D, A. B, C, D, A. É outra permutação. Aqui no mundinho das permutações simples, isso é uma permutação, isso é outra permutação. Perfeito? Porque aqui começa com A, aqui começa com B. Então são diferentes. Lá naquela árvore das permutações simples, são opções diferentes. Se eu começo do C, fica C, D, A, B. Olha lá, C, D, A, B. É diferente das outras duas. E se eu começo do delta aqui, fica D, A, B, C. Então, delta, alfa, bravo, Charlie. Fica diferente das 3 primeiras. Então, de uma permutação circular, eu consigo extrair 4 permutações simples. E assim vai acontecer para todas, tá? Peguem qualquer uma aqui, ó. Uma outra permutação circular diferente dessa é A, C, D, B. Alfa, Charlie, delta, bravo. Ó, o sucessor do alfa aqui é o Charlie. Aqui o sucessor do alfa é o bravo. Já deu diferente, já deu para ver, só por esse detalhe, que esse cara é diferente desse. É uma forma diferente de você ordenar ciclicamente, porque mudou essas relações de quem é o antecessor, quem é o sucessor de quem. Esse cara circular, essa ordem circular para esses 4 elementos vai me dar origem a 4 permutações diferentes entre si, que daquelas 24, 4 fatorial é 24, né? Das 24, que inclusive estão todas as 24 aqui no quadro, daquelas 24 eu vou ter 4 aqui, ó, diferentes dessas. Se eu começar, e aí como é que eu sei que esse cara vai dar origem exatamente a 4? É só eu começar a ler de cada um dos 4 elementos. Se eu começo do A, eu tenho A, C, D, B. Alfa, Charlie, delta, bravo. Alfa, Charlie, delta, bravo. É uma permutação. Se eu começo do bravo, eu tenho bravo, alfa, Charlie, delta. Bravo, alfa, Charlie, delta. É outra diferente da primeira. A primeira começou com A, essa começou com B. No mundinho das permutações simples, são permutações diferentes. Se eu começar do Charlie, Charlie, delta, bravo, alfa. Charlie, delta, bravo, alfa.
Se eu começo do delta, delta bravo, alfa, Charlie. Delta bravo, alfa, Charlie. Então, cada permutação circular vai me dar 4 permutações simples. E essa é uma relação de 1 para 1, de 1 para 4 no caso, mas assim, ela é uma relação bionívoca. Significa dizer o seguinte, não existe nenhuma permutação circular que não vá dar origem a 4 permutações simples. Não, da mesma forma, não existe nenhuma permutação simples que não corresponda a uma permutação circular. Como é que eu sei disso? Porque no começo da aula, como é que eu fiz? Como é que eu fiz no começo da aula? Eu pegava uma permutação simples, uma permutação, né, num ordenamento linear, ligava o último no primeiro e voilá, tinha uma permutação circular. Eu tinha já aquela volta completa. Todo mundo tem sucessor agora, todo mundo tem antecessor. Então, perceba, cada cara circular vai dar origem a 4 permutações simples. E eu tenho certeza que essas 4 permutações simples, no mundo das n fatorial permutações simples, eu tenho certeza que são todas elas diferentes entre si. Porque cada uma começa com uma letra diferente, então são permutações diferentes, né? Então, cada uma, elas inclusive, elas se diferem naquela árvore das permutações simples. Esses 4 caras aqui, eles já são diferentes, assim, já na primeira geração, né? Eles são filhos de pontinhos aqui que na primeira geração já se separaram, né? Aqui começa com A, aqui começa com B. Eles já separam, eles já se diferem na primeira casa. Então cada cara circular vai dar 4 permutações simples. Não existe nenhuma simples que não corresponda a uma circular. Basta pegar a simples, ligar o último no primeiro, pronto, você tem a circular. Então ele corresponde a uma circular. E não tem como, se a gente for, né, fazer um mapinha desse, não tem como uma mesma permutação simples aparecer correspondendo a 2 permutações circulares diferentes. Isso não faz sentido. Uma mesma permutação simples não tem como aparecer em 2 quadrinhos desses aqui. Vamos supor, C, B, D, A. Se liga o A no C, pronto, então o sucessor do A é o C, o sucessor do C é o B, o sucessor do B é o D, o sucessor do D é o A. Isso é uma permutação simples, é uma permutação circular única, não tem como dar outra circular. Então nós temos essa relação. Uma circular dá 4, exatamente 4 simples. Não tem como uma simples não aparecer aqui, porque toda simples, você liga o último no primeiro, ele corresponde a uma circular. Não tem como uma simples aparecer em 2 casas. Ou seja, a gente tem uma relação de 1 para 4 bonitinho. E tá aí a justificativa por que é n-1 fatorial, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui? Muito bem, moçada. Então, assim como a gente fez nas combinações simples, nas permutações com repetição, nós vamos de novo usar uma ponte. Eu quero contar quantas são as permutações circulares de elementos. Em princípio eu não sei, mas eu consigo estabelecer uma relação direta. Para cada permutação circular, eu sei que eu tenho exatamente n permutações simples distintas. É uma relação de 1 para n certinho. Cada um dá n, porque eu posso começar de n pontos diferentes, né? Eu tendo uma permutação circular, eu posso começar a lê-la de n pontos diferentes. Eu vou obter n permutações diferentes. Cada permutação de n elementos corresponde a uma circular. Ele vai estar nessa relação de 1 para n, 1 para n, 1 para n. Cada permutação de elementos vai estar em uma das categorias, porque se você pega ela e liga, ela corresponde ela está vinculada, ela corresponde a uma permutação circular. Não tem como uma mesma permutação de elementos aparecer em 2, né, corresponder a 2 permutações circulares. Isso não faz sentido, porque quando você liga, você já tem estabelecido ali uma permutação circular, e apenas aquela. Não tem como uma permutação simples corresponder a 2, não tem como uma permutação simples não aparecer nessa lista. Então a gente vai ter uma relação de 1 para n, 1 para n. Se a gente vai listando aqui as permutações circulares, para cada uma delas eu tenho n permutações simples, e aí a outra vai dar outras n, a outra circular vai dar outras n simples, a outra circular vai dar outras n simples, e eu tenho essa relação de 1 para n bonitinho. Então é que nem a gente fez lá com as permutações com repetição, que nem a gente fez com as combinações. A gente pega algo que a gente não sabe contar, mas a gente sabe que para cada um desses eu tenho tanto desses. Uma relação bijetora bonitinha, um para tanto, um para tanto, um para tanto. E aí esses eu sei contar. Então, ó, aqui eu vou ter x permutações circulares, eu não sei quanto que é x, mas eu sei que para cada uma eu tenho n aqui, para cada uma eu tenho n aqui. Então eu sei que desse lado aqui eu vou ter o quê? N vezes x, porque se nessa lista das permutações simples eu tenho n vezes mais elementos, né, n vezes mais permutações do que permutações circulares, é 1 para n. Se aqui eu tenho x permutações circulares, aqui eu vou ter n vezes x. Acontece que esse cara é o número de permutações simples, esse eu sei quanto que vale, é o n fatorial. Então, ó, n vezes x é igual ao n fatorial, que é n
vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes 2, vezes 1. E aí, basta cortar, ó, isso igual a isso, né? Vamos esquecer esse do meio aqui. Eu só corto por n dos dois lados aqui, ó. Ficou x igual ao quê, ó? N menos 1 vezes n menos 2, né? Vezes 2 vezes 1. Ou seja, o x ficou igual ao n menos 1 fatorial. Voilá. Perfeito? Então, tá demonstrado, moçada. Já eu poderia encerrar a aula agora, mas para aprofundar um pouco mais esse assunto, eu vou explorar agora a questão da pergunta, da maneira como ela é feita no livro do Morgado. Essas n posições igualmente distribuídas em torno de um círculo, e nós vamos considerar distribuições iguais, posições que possam coincidir. Vamos explorar essa pergunta melhor. Mas enfim, permutações circulares é isso. É quantos ordenamentos circulares eu posso fazer. Para cada ordenamento circular, eu tenho n ordenamentos simples, eu tenho n permutações. É uma relação de 1 para n bonitinha. Se esse cara é n fatorial, a lista completa, né, tem n fatorial permutações aqui. Essa lista vai ter n fatorial dividido por n, que é n menos 1 fatorial. Muito bem, moçada. Então, para essa etapa final da aula, vamos entender essa questão aí das posições igualmente distribuídas em torno de uma mesa, tá? De um círculo. Vamos imaginar, voltei, por exemplo, de 3 para n igual a 3. Vamos supor que nós temos 3 posições equidistantes, né? Distribuídas ali num círculo, como se a gente tivesse uma mesa redonda e a gente tem 3 cadeiras distribuídas ali em torno dessa mesa, e essas cadeiras estão igualmente espaçadas, no caso ali 120 graus, né? 1/3 da volta. Nós queremos saber de quantas formas diferentes nós podemos pegar esses 3 elementos e distribuir nessas cadeiras, porém nós vamos considerar iguais distribuições, como se a ABC fossem as pessoas que vão sentar nessas cadeiras. Quero saber de quantas formas diferentes essas pessoas podem sentar nessas cadeiras, porém com essa restrição que o problema formal está colocando aqui. Nós vamos considerar iguais distribuições das pessoas nessas cadeiras que possam coincidir por rotação. Se a gente rodar, se a galera trocar de cadeira e fizer um escravo de Jó ali, a gente vai considerar, a gente vai contabilizar aquilo ali como uma única permutação circular. Se a gente fizer uma marcação nesses lugares, por exemplo, tem a cadeira quadrada, uma cadeira triangular, uma cadeira circular. Vamos supor que no topo da cadeira tem um símbolo, tem nas costas da cadeira tem um símbolo desenhado. E essas cadeiras vão ficar fixas nessas posições. Então, eu tenho claramente quem é a cadeira 1, que é a cadeira quadrada, a cadeira 2 é a cadeira triangular, a cadeira 3 é a cadeira circular. Tem uma marcação circular atrás, alguma coisa assim. Bom, então perceba que nesse ambiente aqui da esquerda, nós estamos falando aí de 3 posições ordenadas. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Elas estão muito claramente definidas ali. E eu tenho 3 pessoas para ocupar essas 3 cadeiras. É claro que a quantidade de formas diferentes de eu distribuir essas pessoas nessas cadeiras vai ser a permutação de n elementos, que é o n fatorial. Mas aí nós vamos agrupar, nós vamos fazer isso que ele está falando, nós vamos considerar iguais distribuições dessas pessoas, né, disposições dessas pessoas que possam coincidir por rotação. Então, uma das 6 maneiras dessa galera sentar aqui seria assim: o A senta na cadeira 1, o B senta na cadeira 2 e o C senta na cadeira 3. Uma outra diferente dessas 6 na lista fica diferente, né? Aqui eu teria a permutação ABC. Uma outra permutação seria a permutação BCA. Ela é diferente da primeira, porque aí o B sentou na cadeira 1 agora. E aí o C na 2 e o A na 3. Dessas 6 aqui, dessa permutação de N, é uma diferente, né? E uma terceira seria o CAB. Então nós temos aqui ABC, BCA, CAB. Aqui o A sentou na cadeira quadrada, aqui foi o B na quadrada e aqui o C na quadrada. Mas nós vamos agrupar esses caras numa única resposta, aí aqui no mundinho da permutação circular, né? Onde nós vamos considerar iguais, nós vamos computar como uma única forma de distribuir essas pessoas ali, disposições que possam coincidir por rotação. Então o que acontece? O que seria rotação? Seria cada pessoa levanta, ó, que nesse exemplo, cada pessoa vai levantar e vai sentar na cadeira à sua direita. Então o A levanta, ó, o A está olhando para o centro da mesa aqui, à direita dele tem a cadeira redonda. O A levanta e senta na cadeira redonda. O C levanta, senta na cadeira que está na direita dele. O B levanta e senta na cadeira que está na direita dele. Então eles levantaram, rodaram e sentaram de novo. Ó. Daqui eu fui para cá. Perceba então que essa distribuição e essa distribuição elas coincidem por rotação. Eu pego essa distribuição, rodo 120 graus, eu tenho essa daqui. Roda as pessoas, né? A mesa ela é fixa. A mesa com as cadeiras ali funciona como um grid fixo. E aí esse cara
essa forma de distribuir as pessoas coincide com essa também, dada essa restrição que eu quero que coincida, porque elas coincidem por rotação. A galera levanta e, de novo, troca de cadeira, vai para a cadeira que está na sua direita. O B vem para redonda, o A vem para triangular, o C vai para quadrada. Ó. Eu vou ter isso aqui. Então, essas três, elas coincidem por rotação. Eu pego uma delas, rotaciono as pessoas, eu tenho outra. Rotaciono as pessoas, eu tenho outra. Então, elas coincidem, é isso que a pergunta quis dizer aqui, por coincidir por rotação. As pessoas rodam nessas cadeiras numeradas, nessas cadeiras marcadas, elas rodam. Então, em princípio, você tem outra distribuição nesse mundinho onde você está considerando as cadeiras diferentes. Mas no que a pergunta está perguntando, né, considerando esses caras iguais, a gente computa isso aqui como uma única resposta, certo? O A, ele vê o B na sua esquerda, o C na sua direita. Nas três posições, nas três distribuições, o A está vendo o C na direita dele e o B na esquerda dele, ok? E nessas três de baixo também, ó, formando as 6 que nós temos no total, aqui a galera levanta e roda, só que agora você vai rodar para a cadeira na sua esquerda agora. Então o A vem para cá, o C vem para cá, o B vem para cá, ó. Nós temos agora essa distribuição. E a galera levanta, cada um vai para a cadeira da sua esquerda também, nós temos essa. Então essas três distribuições coincidem por rotação, por isso que elas são computadas como uma única permutação circular, como um único modo de distribuir essas pessoas nessas posições. Tá bom? Aqui, quantas são as permutações circulares? É que para três elementos a gente já viu que a resposta é 2. Que é o 2 fatorial que dá 2. São essas duas formas aqui, né? Mas vamos supor que a gente ainda não soubesse a resposta completa aqui, né? A gente vai de novo fazer esse paralelo. A gente tem um mundo que a gente não sabe contar, mas aqui a gente vai fazer um paralelo de 1 para 3, de 1 para 3. E aqui nesse mundo a gente sabe contar quantas são. É permutação de N elementos. Então quantos são esses caras? Bom, para cada um desses eu tenho 3 aqui, eu tenho N, né, no caso. Então, permutação de N elementos dividido por N vai ser a quantidade de respostas que eu vou ter aqui, por isso que fica N menos 1 fatorial. Uma outra forma de justificar essa continha do jeito que é feita. E por que é 1 para N, 1 para N? Porque cada permutação circular, que são simplesmente essas posições relativas das pessoas, né, o A, ele olha para a direita dele e vê o C, e olha para a esquerda dele e vê o B. A gente pode pegar, então, uma permutação circular, que são essas posições relativas aqui, e eu posso encaixar nesse grid fixo de 3 formas diferentes. 3 faz as vezes do N aqui, né? Se eu tivesse N cadeiras numeradas, cada permutação circular eu vou poder encaixar ali de N maneiras diferentes, porque são N elementos diferentes. Eu pego uma cadeira de destaque ali, uma cadeira que eu chamo de uma cadeira que eu dou um foco nela, e aí eu posso colocar nessa cadeira que eu estou dando um destaque, eu posso colocar nessa cadeira em destaque o elemento A, o elemento B, o elemento C, o elemento D. Faz um paralelo com aquele outro raciocínio que a gente falou, que, dado uma permutação circular, a gente pode começar a ler essa permutação circular de N cadeiras diferentes. Então, começando do A, fica A, B, C. É isso, é A, B, C. O A sentou na primeira cadeira, na cadeira 1. Ou então eu posso começar do B, é o B, C, A. É o B tá na primeira cadeira, entendeu? Eu começar do B ou colocar o B na cadeira 1. É a mesma coisa. Perceberam? Fizeram uma ponte com o início da aula? Eu falei lá que eu tenho N formas diferentes de você começar a ler uma permutação circular, uma ordem circular. É isso, você tem N elementos para colocar numa cadeira de destaque, numa cadeira 1. E aí, se você tem outra permutação circular, você vai ter outras N formas de encaixar esse cara nesse grid. E as formas vão dar diferentes, né? Não tem como você encaixar um cara desse aqui, encaixar no grid, aí você tem uma permutação simples, aí você vai encaixar um outro cara de um jeito que você vai ter a mesma permutação simples. Não faz sentido, né? Porque se você tem a mesma permutação simples, você tem a mesma sequência de sucessão a partir de um elemento arbitrário ali, é porque então esses dois caras seriam iguais. Não faz sentido isso. Então a gente vai ter uma relação de 1 para N, 1 para N. Quantos que eu tenho aqui nesse mundinho? Permutação de N elementos, que é porque eu tenho as cadeiras 1, 2 e 3, permutação de N elementos, N fatorial, dividido por N, tem as permutações circulares, N fatorial dividido por N, a gente viu já, é o N menos 1 fatorial. Beleza? Último argumento para a gente terminar a aula. Muito bem, pessoal, para a última etapa da nossa aula, então, eu já dei 2 argumentos para vocês para mostrar por que as permutações circulares são em quantidade N menos 1 fatorial e o que elas são. A gente viu primeiro a quantidade de ordens circulares que a gente consegue fazer com N elementos. E por que é N menos 1 fatorial? Porque, dado uma ordem, a gente pode começar a lê-la a partir de cada um dos N elementos. Então, cada permutação circular nos dá N permutações
simples, permutações comuns. E a gente viu também que as permutações circulares são de fato a resposta para essa pergunta. Como que nós podemos dispor n elementos em n posições igualmente distribuídas ao longo de um círculo, de maneira que nós consideremos iguais distribuições desses elementos que coincidam por rotação. Então, se eu tenho uma distribuição e outra diferente, então se eu tenho uma distribuição e outra, mas essa, a galera levanta, gira uma cadeira e senta de novo, aí eu tenho essa, então essas duas vão coincidir. E a gente viu então que cada permutação circular corresponde a n. É o problema com as cadeiras numeradas. As cadeiras têm um número. Então, cada permutação circular você pode encaixar de n maneiras nessa mesa com as cadeiras numeradas. Então, cada permutação circular dá n formas diferentes da galera sentar que coincidem por rotação. Então, todas essas vão ser agrupadas em uma única permutação circular. Com as cadeiras numeradas, eu tenho n fatorial formas de distribuir a galera nessas cadeiras. De n em n, né, a cada n eu tenho uma circular, porque uma circular corresponde a n formas de encaixar. São esses os argumentos que a gente viu até agora. E aí eu vou dar para vocês aqui um último argumento para mostrar por que é n-1 fatorial, moçada. E uma última forma também de enxergar esse problema. Pensa numa permutação circular e nas n formas diferentes da galera sentar nessa mesa com as cadeiras numeradas. Quando a galera levanta, gira uma cadeira e senta de novo, o que mudou? Bom, cada elemento agora está sentado numa cadeira numerada diferente. Se eu sou o elemento A, por exemplo, eu estava na cadeira 1, agora fui para a cadeira 2. O elemento C estava na cadeira 7, foi para a cadeira 8, alguma coisa assim, né? Mudou o número da tua cadeira. Mas o que não mudou? Quando a galera levanta, gira e senta de novo, tendo uma outra forma de distribuir a galera nas cadeiras numeradas, mas que é considerada a mesma permutação circular. O que não mudou? As posições relativas, concordam? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos eleger um elemento para dar um destaque, sem perder generalidade. Eu escolhi aqui o elemento A, poderia ser qualquer um deles, qualquer um dos N, vai ser um elemento de destaque, eleito para destaque. Então, o A, na primeira forma de sentar, ele estava vendo, ó, na minha direita tem o B, depois dele tem o D, depois tem o F, vai assim, aqui do meu lado está o C, por exemplo. Aí a galera levanta, gira e senta de novo. O que o A continua vendo igualzinho? Na minha direita tem o B, depois tem fulano, não sei o que, e aqui está o C. As posições dos outros caras relativos ao A continuam igual. Aí a galera levanta, gira de novo, tem uma terceira distribuição nas cadeiras numeradas, mas que corresponde ainda à mesma permutação circular. O que o A continua vendo igualzinho? As posições relativas dos outros caras em relação a ele continuam igual. Então a gente percebe que numa permutação circular, em cada uma das tantas, né, que eu quero novamente justificar para vocês por que elas são em quantidade de n-1 fatorial, em cada uma dessas permutações circulares, um elemento que é eleito para destaque aqui, por exemplo, o elemento A, ele vai ser o observador. Em cada permutação circular, ele vê o quê? Uma distribuição das outras n-1 pessoas em torno dele. Então se eu tenho 3 elementos, aí as duas permutações circulares seriam, por exemplo, ABC, ACB. Bom, em uma delas, na ABC, o A está vendo o B na esquerda, o C na direita. Na outra, trocou. Então, o que eu tenho? Independente de onde o A tenha sentado na mesa, certo? Então, eu tenho o quê? O A sentado em qualquer cadeira, tanto faz. E quando você fala que tanto faz em qual cadeira o A sentou, você já está aplicando no problema essa historinha de que se você girar... Se você girar uma distribuição e obtiver outra, essas duas vão ser consideradas a mesma, né? Vão ser consideradas iguais disposições das pessoas que coincidem por rotação. Quando você fala que o A pode sentar em qualquer lugar, você já está fazendo esses giros, né? Essas rotações que vão no fim coincidir. O A senta em qualquer lugar, mas uma vez que o A sentou, aí você tem as posições relativas a A. É o cara na minha direita e o cara na minha esquerda, que vão sentar quem? B e C. Então é BC ou CB, são as permutações de 2 elementos. Entenderam? 3 pessoas. Se é um problema de permutação circular, você tem o A sentando em qualquer lugar, tanto faz. Você já levou em conta o fato de que o A pode sentar em qualquer lugar. Você já levou em conta o fato de que eles podem girar. E aí, uma vez que o A sentou em qualquer lugar, você tem as 2 cadeiras. Para 2 elementos, é 2 fatorial. Tá bom? E assim por diante. Se você tivesse 4 letras, então A, B, C, D, 4 cadeiras em torno da mesa ali. O A, ele pode sentar em qualquer lugar, tanto faz.
Você já está levando em conta esses 4 giros possíveis, né? O A sentando na cadeira 1, na cadeira 2, 3 ou 4, tanto faz. O A sentou, qualquer lugar, a luz está apagada, ele sentou sem ver. Uma vez que o A sentou, aí você tem a posição na direita, a posição na minha frente, eu sou A, né? Tem um cara na minha direita, o cara na minha frente e o cara na minha esquerda. São 3 casas agora ordenadas, né? 1, 2, 3. Eu posso, por exemplo, ler da direita para a esquerda assim, né? No sentido anti-horário. E eu tenho 3 pessoas, que é BCD, para sentar nessas 3 cadeiras. Então é 3 fatorial. BCD, BDC, CBD, CDB, DBC, DCB. São as 6 formas dos 3 caras sentar nas 3 cadeiras relativas ao A. Entenderam a jogada, moçada? Esse raciocínio para mim é matador. Então é isso, ó, nós temos n-1 posições relativas a um elemento eleito para destaque. E esse elemento eleito para destaque vai sentar em qualquer lugar, a serem preenchidas com as outras n-1 pessoas, né? Com os outros n-1 elementos. Então eu tenho n-1 fatorial, que são n-1 posições que agora estão ordenadas, uma vez que o A sentou em qualquer lugar. Agora sim, você tem a primeira cadeira na sua direita, a segunda cadeira na minha direita, a terceira, a quarta, até a última aqui, né, que é a primeira à esquerda. Vai ser a última nesse ordenamento linear. Então você tem n-1 elementos para ocuparem n-1 posições, agora sim de forma linear, por isso que é n-1 fatorial. Beleza, moçada? Então é isso. É um problema com certeza complexo, tá? Eu sei que ele é um problema de difícil entendimento. Quem nunca viu isso aqui é um problema de um entendimento um pouco mais difícil. Eu dei o meu melhor, eu expliquei das 3 formas que eu conheço. Essa historinha que eu sempre falo de aprender a pensar e não memorizar, né? Olha, eu ensinei 3 formas para vocês pensarem no problema, 2 formas de enxergarem o problema. Uma delas é essa pergunta formal que o Morgado faz, a outra é aquela que eu comecei a aula, né? É o número de ordens circulares que são possíveis, tá? Então, dei o meu melhor aqui, procurei explicar para vocês da melhor forma possível. Se ainda assim não foi o suficiente, se você ficou com alguma dúvida em alguma etapa aí do problema, não deixe de comentar que eu vou responder a tua dúvida, tá bom? Um forte abraço para vocês aí e até o nosso próximo vídeo. Valeu, moçada!